Horizonte, ele tomava 5 a 6 mandados de segurança por dia, com as empresas dizendo que ele abusou do poder, que ele declarou grupo econômico fora da lei, então ele passou a fazer um despacho minucioso, e ele fala assim, esse despacho constrange o desembargador, porque fica irrespondível o argumento, inatacável. Ele faz assim, os esforços iniciais, né? Aí fiz Bacen. Aí ele tem facilidade de recortar e colar. Eu estou tentando fazer isso lá na Vara 88, né? Fotografa ali, ilumina a tela e joga no Word. Então ele já prova. Primeiro, eu fiz Bacen. Para provar mesmo, porque às vezes no mandado de segurança, como é peça autônoma, a parte fala, não esgotou os esforços, ou conta uma história e vem uma liminar lá no meio. Então aqui já desmoraliza o devedor. Porque a medida grave que ele vai tomar embaixo é alusiva ao fato das contas estarem zeradas. E ele até brincou na palestra que ele sabe fazer aquele vermelhinho ali, porque às vezes o colega não tem... Não, o Felipe me ajudando, tá bom. Tá. Às vezes o colega, o desembargador, não tem também uma malícia, um olho treinado para bater ali e ver o zero, tá vendo? O zero tá visível. Mas até ler tudo isso, né? Então ele fala, primeiro, estava zerado. Que moral que você vai ter para falar que tinha dinheiro e o juiz não pegou? E estar zerado com a empresa funcionando já era também um sinal. Aí rola a página para baixo, a página do Word, essa mesma página. Então ele se recorta e cola, pode descer. Aí ele menciona que aí os devedores permaneceram inertes no segundo parágrafo, se recusaram ao cumprimento. Aí ele cita toda a normatização que ele pode, né? Ele cita a lei do sigilo, ele cita o CSJT, cita a Corregedoria Geral. Esse ato aqui, Marcos, esse ato aqui é interessante, que foram reclamar o CNJ que não podia fazer SIMB e CCS ao mesmo tempo. Alguém já teve essa ideia, a gente está indo, eles já estão voltando. Um advogado já foi ao CNJ reclamar que era remédio forte demais. Consultar o CCS para ver se tem laranja e fazer SIMB ao mesmo tempo. Para nossa sorte, né, o CNJ, então, profere uma decisão, ato normativo 5455, que está no seu dossiê do e-mail que eu te mando, dizendo que não se confunde com Bacen, são complementares, podem ser feitos todos ao mesmo tempo, porque já está no patamar de insolvência, de inidoneidade. Então eu nem sabia que a OAB tinha reclamado dessas duas medidas serem simultâneas. Eu até depois que fiquei sabendo pensei, bom, pode ser que ele quis dizer que o juiz penhorou duas coisas, mas não penhorou. Por enquanto eu só tenho os pássaros voando. Se eu ouvir falar que o cara é do Yacht Club e ao mesmo tempo ouvir falar que a mãe dele é a sócia, por enquanto eu só estou depois na hora de penhorar, e não pode penhorar duas ao mesmo tempo, né? Então esse ato normativo significa isso. Essa decisão foi tomada há menos de um ano. E Felipe pode rodar para baixo. Aí o afastamento do sigilo, aí intime-se dessa decisão. Então é um despacho simples, mas ele falou que não tem como... E ele brincou assim, quando o advogado vai entrar com mandado de segurança, ele acaba falando demais, então diminuiu drasticamente. Porque se ele falar assim, o simples fato de minha conta estar zerada, já falou. Se ele falar, eu prometo abastecer minha conta, já falou, qualquer coisa que fala ali compromete. Então fecha esse para a gente não confundir. E esse diminui o zoom. Esse daqui é um passo a passo muito bom, tem 15 páginas, mas a gente vai passar rápido. É um passo a passo para as telas, aí ele chama de guia rápido. É bom ter isso no computador, viu? Tudo pronto aí. Então, assim, eu não estou com o Simba aberto em tempo real, mas é fácil. O site, o link do Simba pode ser acessado na página do CSJT. O CSJT tem convênio, você rola a página Simba. A doutora Nazaré me visitou lá na Vara, e ela reparou que o TRT de São Paulo colocou todos os links na primeira página do site do TRT, porque a nossa cabeça é muito preguiçosa, né? A gente fala, tem que abrir o site do CSJT para acessar o Simba, aí deixa para amanhã. Então, sugestão, né, para o tribunal, mesmo a EJUD, pode ter uma aba com os links, isso é o de menos, mas é que nossa avareza faz com que a gente demore. Então, vendo ali, simba.tst.rede,
Não é que você vai ter que digitar tudo aquilo, dá trabalho mesmo digitar rede JT/PHP, ninguém vai digitar aquilo. Mas o link já pode estar previamente adocicado. Se o Pará demorar para fazer isso, vão para o site do CSJT que já está lá. Aí, então, se eu tivesse com o caso ao vivo, muito fácil, isso daí é mais fácil do que todos. É o mais fácil de todos, é só colocar ali casos. Como esse site ele é feito para todas as esferas do judiciário, os colegas da Justiça Federal e da Polícia Federal têm como hábito dar nome para o caso. Nós não temos esse hábito. Os colegas trabalhistas, em geral, são contra, porque falam que depois fica confuso saber. Aí também a piada, porque a Ana Paola da Bahia, ela gosta de dar nome de animais. Aí fica lá o caso tigre, o caso não sei o quê. Não, deixa em branco, se for. Não vão preocupar com o nome de caso. Mas ali o CPF do investigado é o nome genérico que eles dão. O nosso executado passa a ser chamado de investigado. Sempre vão usar a palavra investigado, porque tem que lembrar que isso também pode ser usado pela Polícia Federal, então não tem processo, né? O investigado, o nome ali, né? O solicitante é o juiz, a vara, o tribunal e o processo. O processo é o número do CNJ, né? O número com os dígitos todos. Aqui no caso, o painel de controle ali, ele abriu com os casos já abertos. Então esse daqui é um exemplo. Essa vara tinha feito ali 9 Simbas. Ela tinha feito Simba contra o buffet, Simba contra a construtora. Isso já é um estágio avançado. A vara 88, que começou a fazer agora, a vara 88 de São Paulo, nós fizemos ali 2 casos e não temos nenhuma resposta ainda. Então, nossa tela está em branco. Essa tela do colega já tem 8 ou 9 casos e tem ali análise, o número, tá vendo? Aqueles números roxos são os números de respostas que houve. Então significa que a empresa Plas Calp tem 28 contas bancárias. Porque teve 28 respostas de 28 instituições. Grosso modo é isso. Pode ser que seja a conta já fechada. Se ela fechou no Itaú e depois abriu de novo, alguns anos depois, o Itaú manda 2 respostas. Mas, de maneira geral, são 28 episódios para nós analisarmos. Pode descer a página. Espera um pouquinho. Ali, desculpa. Ali o vermelho, sobe. Aquele ali é importante. Avocar, ali, as 2 flechas vermelhas. Avocar, vocês já entenderam o que é. É quando tem 2 juízes na vara, ou férias do colega. Então, a gente quase nunca usa avocar. E aquela expressão criar uma ordem de afastamento do sigilo bancário. Ali é o que pega. A primeira vez que vocês entrarem no Simba, o que vocês vão querer é aquele ícone ali. Nova cooperação. O nome elegante para dizer cooperação. Porque vai ser uma troca de informações, outros órgãos vão nos ajudar e nós vamos informar que eles estão dando trabalho aqui. Então, a sutileza das expressões, mas tem que ser memorizada, né? Investigado é o vocabulário que a gente tem que ter, e nova cooperação. Então, essa tela, ela já é uma tela madura, de pessoa que já fez. Para quem vai começar, o ícone que importa é nova cooperação. Agora, sim, pode passar. Aí surgiu a tela da nova cooperação. Ordem de afastamento bancário. Vai ser. Então, clique em nova cooperação lá em cima, né? E agora os dados que vão ser preenchidos são esses. A tela de cima, então, já era uma tela para pesquisar cooperações antigas, por isso que tinha o nome dos 9 que foram feitos. Esse que eu fiz a semana passada sozinho e deu certo. Então, se eu fiz, vocês podem fazer. Telefone da vara, põe o telefone da vara, nome do caso eu deixei em branco, ou coloca lá o nome da empresa que é conhecida na comarca, né? Não vai inventar caso Tigre que depois... o processo, o juiz, a vara, aí período de afastamento, que foi o que eu falei. Eu pus 2 anos. Acho que no futuro eu vou pôr 1 ano, que é a experiência bem sucedida de quem já está à frente do sistema. Esse caso aí, o Marcos pôs 1 ano e 4, por exemplo, né? Aí ele colocou 22 de maio de 2015, era o dia que ele estava fazendo. Então, ele pôs o último dia, aquele dia, e retroagiu ali 1 ano bancário, né? Isso que significa período de afastamento. Aí, praticamente acabou, o seu trabalho era esse. Aí tem avançar, Felipe, pode abaixar. Aí tem avançar.
Aí quando avança, ele pede o CPF, CNPJ, e vai salvando por investigado. Fica aparecendo, nem sei, aqueles sites que você vai carregando e vai pondo. Porque tem um processo que vai ter só um CNPJ, tem um processo que vai ter um CNPJ e 2 CPFs, é comum. Tem um processo que vai ter 3 CNPJs e 2 CPFs. Então, cada um que termina, coloca salvar investigado. E vai acrescentando, entenderam? Muito fácil. E o colega ainda, olha como ele é generoso com a gente. Sugestão, faça Ctrl+C e Ctrl+V no site do Bacen, porque você não corre risco de errar a digitação do CPF. Porque fica com o processo físico do lado, a chance de erro é grande. Então, já deixa aberta a tela do Bacen, previamente, e vai recortando e colando e joga os documentos aqui. Se errar o nome da razão social, não tem problema, mas se errar o CNPJ, tem problema. Pode passar. Então, a palavra é cooperação. Você coloca, o mais importante, acho que, do nosso encontro é lembrar do cantinho lá, nova cooperação, né? E investigado. Aí, observação, eu tenho deixado em branco e todos os colegas têm deixado em branco, mas quem já tem algum grau de conhecimento daquela empresa, já colocando assim, as outras esferas vão consultar, que isso daqui é aberto à consulta de todos. O juiz federal pode se interessar por uma notícia que para nós não era tão importante. Essa empresa teve falência declarada na comarca de Ananindeua, mas depois o juiz reverteu a falência. Não sei, uma informação para dizer que se alguém falar que ela está falida e eu estou abusando do meu poder, gostaria de dizer que houve uma cassação da decisão de falência. Uma informação jurídica que possa ser relevante. E essa observação pode ser um resumo de 3 linhas ou pode carregar um arquivo ali. Pode, não sei, a sentença da falência, carregar um PDF ou um Word. É uma cooperação para ficar. E carregar arquivo, se quiser um arquivo, e gravar cooperação. Esse seria o salvar. O nome cooperação, que é o que vocês precisam saber. Pode passar. Ele sugere que a gente imprima, porque imprima essa folha. Ela não é sigilosa, ali só tem um pedido de requisição de informações. Porque aí a secretaria vai ter que ter uma disciplina. Ou um servidor vai ter que ficar responsável, ou vai ser criada uma agenda. Quando o juiz gravou essa cooperação, estima-se um prazo de 30 dias para as respostas virem. Não vai dar para a gente ficar abrindo todos os dias. Com o passar do tempo, vai crescer o volume. Mas, ao mesmo tempo, se a gente deixar inerte na prateleira, não adiantou nada. Porque é essa resposta que eu preciso ler para saber se ele tem o Yacht Club. Então, criou uma rotina aí, né? E ele, então, na realidade dele em Belo Horizonte, ele imprime, mas deixa em uma pasta para ficar uma espécie de um radar diário. E chega, então, hoje, 4 de setembro, e acessa a cooperação que ele gravou em 4 de agosto, por exemplo. E tem que ter um sistema que a vara tem que ter essa inteligência ali. Então, imprimir cooperação ali embaixo, ele considera muito importante. E se por acaso o juiz for removido, ou algum assunto, já está documentado lá quais são os símbolos pendentes de resposta. Felipe? Acabou? Não, né? Tem mais. Agora o detalhe que eu não sabia. O Banco Central avançou muito em matéria informática, mas ele tem muito medo que o SIMBA seja mal utilizado. Então, ele exige que se imprima a ordem, porque é uma ordem de quebra de sigilo, o juiz assine fisicamente e envie com aviso de recebimento. Eu não sabia que no ápice, lá na montanha da informática, fosse ter que imprimir e mandar pelo correio. Mas, por enquanto, não se encontrou outra forma, porque mesmo com o certificado digital, o Banco Central tem medo do mau uso do certificado digital. Então, fiquem sabendo disso. Só vai disparar a ordem quando chegar o comunicado pela via postal. Então, o colega escreveu AR ali, que é o envio da correspondência com aviso de recebimento. Então, depois que gravou, na página anterior era gravar, né? Desce um pouquinho só, por favor, mais. Depois que gravou, lá em cima vocês viram gravar e depois vocês viram a possibilidade de imprimir a cooperação. Imprimir para deixar documentado. Mas tem que também gerar a minuta de requerimento. Aí vai abrir um PDF, parece aqueles documentos da Receita Federal. Aí abre uma janela de PDF, imprime, assina e manda pelo correio.
pode descer a página. Eu vou repetir e também o material vai ficar, porque isso daí é mamão com açúcar, do jeito que ele fez, não tem como errar. Aí ele deu uma dica assim: se você tiver um polo passivo com 10 réus, aquelas situações complicadas, não precisa fazer os 10 no mesmo momento. Porque toda vez que você voltar à cooperação, voltar àquela página, dá para gravar outros, não precisa ser na mesma abertura. Ou se tem muitos sócios, ou se quer começar pelo sócio e não pelo ex-sócio, pode fazer em momentos cronológicos diferentes, né? Aí, depois, quando imprime o AR, aquele AR carrega tudo que foi feito até então. Depois, se você imprimir um outro depois do AR, tem que fazer outro AR, porque o Banco Central não vai ficar rastreando para ver se você foi lá e aprimorou. E sempre salvar, mas isso acho que vocês já conhecem da vida dos nossos e-mails, né? Não salvou, o computador vai entender que você não manteve, né? Isso até agora não tem sigilo. Ali todos os dados podem ser acrescidos e alterados. Pode abaixar a página de mais. Aí o monitoramento, né? O monitoramento, esse colega ele é muito aguerrido e ele está em função de execução. Então, passados 30 dias, ele telefona para o banco para perguntar por que não teve a resposta. Aí a plateia deu risada e falou: mas como? Vai ligar para o gerente de uma agência, né? Ele falou: não, esse assunto é tão sério que o Banco Central, entre o Banco Central e os bancos, que o Banco Central exige que cada banco disponibilize 2 funcionários só para o Simba, sob pena de responsabilidade funcional. E eles atendem no segundo toque do telefone. Que liga as autoridades monetárias ligam, as pessoas ligam. Aí então ele falou que ele passa a mão e fala: por que o Bradesco não respondeu? Aí responde na hora. Ele disse que a experiência tem sido assim. E os nomes, as listas dos telefones estão ali, na expressão contatos. Tem e-mail, telefone e endereço físico da pessoa responsável na região. Banco pequeno, às vezes a pessoa em Brasília coordena todo o país. E banco grande tem gestores regionais. Então fica a dica para quem teve a disciplina de virar a pasta 30 dias, abre 30 dias depois, está zerado ou está com uma informação pendente, né? Pode passar e questiona sobre a mora. Veio a resposta, aí chegou a hora de gerar o relatório. Aí, ali que está o que eu falei no início da apresentação. Gerar o relatório. Qual relatório você quer? 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é o mais fácil para nós lermos. Nós estamos em busca das informações que estão no 5. Nós não estamos em busca de extrato detalhado, extrato histórico, detalhamento de contas, né? E sim, por que o 5 é diferente? Vocês estão vendo ali a expressão? Porque o 5 tem quem são os depositantes e quem são os beneficiários. Nós não estamos tão interessados em saber se ele está aplicando em fundo de renda fixa ou em poupança. Mas ao saber os beneficiários, os 2 dados são importantes, não sei qual é mais importante. Pela experiência aqui, desses comentários que o colega faz, do que eu tenho feito, os beneficiários são importantes, muito importantes, porque é o que eu chamei de hábito de consumo. Pagou o Yacht Clube, pagou a TV a cabo, então os beneficiários. Mas o depositante também é importante no caso da empresa de factoring, no caso dos laranjas. Então, de onde que vem vindo esse dinheiro que ninguém viu e que some na conta de tarde? Então a gente consegue intimar o oficiado de um lado, né? Então eu analiso os 2, mas nesse exato momento da minha vida ali cotidiana, o beneficiário tem me interessado mais, que parece que é um pouco mais ágil. Então esse tipo 5 é o que você deseja. Depois que voltou a resposta, certo? Aqui cronologicamente já deu um salto nos 40 dias. Gravou, enviou pelo correio, pôs na disciplina de 30 dias, telefonou para o banco para cobrar a mora e apareceu a resposta. Tendo aparecido a resposta, eu vou no tipo 5, pode abaixar. E no tipo 5 faz a... Pode abaixar. E no tipo 5 faz a impressão. Eles usam a expressão caderno. Eu vou mudar aqui. Gerar caderno. Se quiser, pode imprimir os 5 de uma vez, né? Mas não precisa. Bom, eu vou passar, gente, que isso daí vocês conseguem pegar sozinhos também, com esse material maravilhoso aí que ele nos forneceu.
Aí, se precisar compartilhar com um colega, todos os juízes que se cadastraram no Simba, aliás, vocês desataram o nó do cadastro do Simba? Ainda não, necessariamente. Não. Mas vão desatar. Os juízes auxiliares da presidência cadastram a senha do gestor regional, o gestor regional cadastra os demais. Mas todo mundo que está cadastrado no Simba no Brasil inteiro aparece nessa lista ali. Por sinal, a primeira juíza ali é a juíza auxiliar da presidência, né? Adriana Pimenta. O meu nome está ali. Porque o que acontece? Quando terminou a investigação, você pode ir lá, clicar o nome de um colega e pôr para ele ser avisado. Então, ou porque você já tem uma parceria, ou que você sabe que na comarca de Marabá estão fazendo a mesma investigação, você já põe o nome do colega. Ou o colega que está compartilhando a vara. Você já põe o nome do colega, se for o caso. Então, ele permite que você escolha especificamente um magistrado a quem você quer que essa informação chegue. Isso chama compartilhamento. Pode passar? Ou não, né? Ou guarde para si a informação. Avocar, eu já expliquei o que é, pode passar, senão a gente não vai terminar. Avocar, se por acaso o juiz saiu, né? E esse é o documento que fica guardado para saber que essa cooperação técnica foi feita. Esse também não tem sigilo até o presente momento, é só a ordem que foi feita. Pode abaixar. Esse é o que vai, pode abaixar, esse é o que vai para o Banco Central. Se a vara não achar o endereço, já está o endereço aí. É só recortar e pôr na capa do envelope. Pode abaixar. Pronto. E o Marcos, inclusive, disponibiliza o próprio e-mail ali. É Vinícius Barroso, por isso que ficou Marcos VB, sem constrangimento. Ele responde a todos os e-mails de dificuldade. E, aliás, ele cadastra a senha também de outros regionais. Porque a comissão tinha essa preocupação. Não vocês que são bem organizados, mas tem tribunal que às vezes o colega demora para cadastrar o outro por rivalidade da matra, umas bobagens que existem. Então o Marcos cadastra todo o Brasil. É só mandar para ele, se o colega quiser já pode cadastrar. Então pode fechar esse, Felipe, e pode abrir um outro que tiver. Pode procurar o que tiver mais aberto. Qualquer um que tiver aberto. A decisão da CEMIB... não, pula esse, pode fechar. Pode. Esse daqui é outro mandado de segurança. Vamos ver, peraí. Não, abre esse aí, vai, pode ser esse. Aumenta para a gente ver. Esse é o caso do... Pode aumentar o zoom, por favor? Esse daqui é um caso mais simples da VisaNet. É assim... O juiz não encontrou nada, o Simba foi fraco, amplia um pouco o zoom, você está tentando, né? O Simba foi fraco, não tinha grandes hábitos, não tinha extravagâncias, não era sócio do clube, mas no finzinho, quando o juiz estava desistindo do Simba, você não está conseguindo ampliar, mas eu acho que a plateia vai conseguir entender. Ó. O depositante, vocês estão vendo que eu estava elogiando o beneficiário, né? Mas o depositante tem Banco Bradesco, ele recebeu 300 mil reais, porque ele é assalariado. O sócio executado é empregado do Banco Bradesco. Então, o que quando foi oficiada a administradora do cartão disse que não tinha nada? Porque o convênio não foi feito com a padaria, foi feito com o sócio oculto. E é difícil para o trabalhador explicar isso, e é difícil para o juiz também entender isso. Falar, administradora, me diga se você passa dinheiro para a padaria, ou para o sócio da padaria, ou para os sócios ocultos da padaria. A gente não conseguiria nem elaborar essa frase, quanto mais citar os nomes. Então, fazendo Simba, a gente dá a volta ao mundo e descobre que ele recebe o dinheiro do cartão de crédito em nome próprio, de dinheiro alheio, né? Alheio em termos, porque é dele mesmo, né? Então, esse é um caso considerado um Simba simples, que estava indo para o fracasso, mas que desperta curiosidade. Ninguém de nós tem recebíveis de cartão de crédito. Talvez um corretor, que é pessoa física, um leiloeiro, alguma coisa assim. Não uma pessoa sem renda declarada. Então, o Simba, o primeiro Simba que eu mostrei era o mais difícil, que era captar factoring. O segundo Simba é captar a administradora de cartão de crédito. Pode fechar esse. Abrir outro Word que está aberto. Esse Simba é esse Simba é interessante.
também não tinha nada muito expressivo para se destacar. Mas essa pessoa pagou taxas elevadas no ofício de registro de imóveis. Ela pagou CISA, o imposto de transmissão de bens, e pagou as despesas. Como é que pode? Alguém de nós vai pagar despesas de escritura de um imóvel que não é nosso? Então o colega despertou, não sei se vai dar para ampliar, mas ali está escrito 3 cartórios, 2 cartórios, ofício de registro e cartório do segundo ofício de registro de imóveis. Oficia ao registro de imóveis para perguntar. Aí tem que oficiar. Ele fala assim, aí no braço, não vai cair tudo do céu. Mas nenhum de nós paga despesas, e são despesas altíssimas. Transação imobiliária, não estou falando xerox autenticado. Porque se tivesse pago um xerox autenticado ali, pagou R$50, ninguém ia oficiar. Mas pagou R$20.000 num cartório, R$5.000 num cartório, de um imóvel que não é seu. Então oficia o cartório, para o cartório dizer a que título foi essa taxa. Aí sempre vem aquela engenharia imobiliária, vocês sabem de algumas jogadas, né? Contrato de gaveta, porque às vezes quer deixar registrado o contrato de compromisso de compra e venda, ou pagou porque colocou, ele é o procurador do dono do terreno, aí começam umas coisas, né? Ele tem, não tem a propriedade, mas tem a posse. Então, esse foi um dado interessante. Esse foi um dado interessante, mas faltam poucas telas. Que vocês viram como tem que ser habilidoso. Nós não descobrimos o imóvel, nós descobrimos que ele pagou taxas de transação de imóvel. Mas como o homem médio não paga taxa de transação de imóvel para o vizinho, a gente tem que averiguar o que estava acontecendo naquela situação. E aí, todos esses exemplos são verdadeiros e foram grandes castelos de cartas que caíram, porque depois, quando puxa o fio, descobre-se que não só ele pagou aquilo, como ele já vem transacionando imóveis há 5 anos, tem grandes imóveis, cada um em nome de uma pessoa, e ele casualmente é o procurador dessas pessoas. Ele é procurador com instrumento público. Pode fechar o dos imóveis, a tela dos imóveis, abre outro Word que tiver aberto. Aí está faltando o do clube, acho que esse é o do clube. Não, esse é da embarcação, nem citei esse ainda. Não, é do clube, tá certo. É que a embarcação, porque foi assim. Esse não despertou muito a curiosidade, mas ele não tinha nada, não tinha bens e não pagou grandes coisas. Mas o colega percebeu que ele pagou taxa do Yacht Club. E aí me falaram depois, que alguém comentou, que essa taxa é a taxa de aluguel de espaço. Então você não tem nada em seu nome, não tem onde cair morto e paga uma mensalidade para aluguel de espaço de iate. Então oficia o Yacht Club, indaga e aí descobre que ele tem o iate. Aí também, o iate, no caso, está em nome de um terceiro, mas ele tem um uso do iate, tem procuração pública do dono do iate, e esse dono do iate pouco nos interessa, porque faz parte da mesma rede. É sempre a mesma estratégia, a mesma estrutura, está variando o nome do bem. Mas a inteligência do colega e a homenagem que tem que ser feita a ele é despertar a curiosidade, que ninguém aluga espaço em marina por caridade, ou para o vizinho estacionar. Dá trabalho oficial iate? Dá, mas é um trabalho muito menor do que qualquer outra diligência de oficial de justiça, né? Então esse é o caso do iate, que ele descobriu pequenininho ali, está escrito, pagou, ali comprou barra de cereal, que vocês não estão enxergando, comprou barra de cereal, foi no pet shop, aí parágrafo, pagou mensalidade no Yacht Club. Deixa o pet shop de lado, que não ia ajudar muito. Pode fechar essa. Acho que tem mais uma ou nenhuma. Tem mais. Essa é a CCS, isso. Podemos falar da CCS. Essa CCS é um pouco mais trabalhosa. Essa CCS é... Deixa eu ver o quanto vocês vão querer saber disso. Ó. Abaixa a tela um pouquinho. Felipe, abaixa só um pouquinho a tela para ver o... Não sei se o de baixo... Abaixa... Isso, acho que é esse daí. É aí que começa aquela minha primeira frase. É assim... não tem bens... É triste saber dessa história, porque a gente vai descobrir que é uma empresa que movimenta 100 milhões de reais por ano. E a execução era de 11 mil reais. A gente não consegue entrar na cabeça como que faz. A engenharia
para blindar os 11 mil reais. Não? Isso é uma parte fora do direito, mas é triste saber. Então apareceu assim, esse que eu queria falar, a palavra vínculos. Não sei se todos enxergam que tem a palavra vínculo ali, ó. Está escrito. Ele começou a investigar, então, concreto empreendimentos. Aí os bancos começam a responder. Aí responde, o titular ali é concreto empreendimentos. Aí parágrafo em negrito ali. Pessoas com as quais o titular possui vínculos. Essa é a palavra-chave do início da palestra. Para nós, assim, a palavra vínculo, qual a natureza jurídica, não interessa. São pessoas que na hora de abrir a conta se identificaram como sendo as detentoras do poder de sacar o dinheiro, as responsáveis, inclusive as responsáveis por eventual execução. Aí começa a desvendar um nó. Aí tem o pai e o filho, que não apareciam em documentos, mas aparecem pai e filho. Aí o colega fez uma longa digressão sobre holding. Eu nem sei se é o objeto principal do nosso encontro, mas só por curiosidade, só para vocês saberem, mas não vai ajudar no nosso arroz com feijão. A holding é uma estrutura bem engenhosa que é criada com o objetivo principal de diminuir os encargos tributários. Então, esse exemplo aí concreto, as pessoas faturavam acho que 4 milhões de reais por ano e pagavam cerca de 4 mil reais de imposto de renda. Aí o colega falou que no Paraná ele explicou, foi falar só sobre holding, e os desembargadores falaram, você não sai daqui sem antes fazer uma holding para a gente aqui, porque consegue fazer uma operação que funciona assim. A holding é a dona de tudo, e aqui dentro as trocas de sócios e as debêntures e os pagamentos, eles não são tributados. A Receita Federal sabe disso, poderia mudar a legislação já há décadas, mas funciona assim para ter atração de capital internacional, etc. Então a holding aqui dentro é como se não estivesse havendo movimentação financeira e ela é a dona de tudo. Aí ele brinca assim, contanto que na holding não entre estranhos. Então esse caso aqui ele prova que está o pai, o filho e a filha. Aí a filha casa, a gente descobre que a filha casa e tem o cônjuge, mas o cônjuge não é bem-vindo na holding. Porque se entra um estranho aqui, muda esse equilíbrio. Então o genro vai ter várias benesses, mas ele não entra no núcleo dessa holding. E ainda grátis, isenção tributária em caso de morte. Porque a holding é dona de tudo, então se morrer alguém aqui não tem um imposto de transmissão. Então a holding é uma estratégia inteligente de planejamento tributário. Para nós, isso está um pouco distante, mas é que nesse caso em particular, ele consegue descobrir, a partir do nome desse pai e filho, as outras empresas pertencentes à holding. É só esse o recado, apesar de ser uma matéria complexa para nós. Pode fechar todo esse arquivo. Tem mais algum aberto? Não. Pode abaixar, minimizar a tela e voltar para o TST ali. Está vendo o TST? Início TST. Acho que eu vou sentar agora para mostrar. O link do COAF já lhe mandei, tá? O link extenso, o COAF, para repetir para quem não estava, o COAF é para preencher a ficha na vara, para fazer o mini convênio, que o COAF já tem o convênio direto com as varas. Para concluir, eu queria mostrar para vocês a facilidade dos sites. Não, obrigado. Acho que agora está tranquilo. O que nós temos aqui no site? Então, eu vou desligar este e ligar este, né? Isso. Fora da palestra, mas eu acho que é com o propósito de difundir a informação. A jurisprudência, estão vendo? Fácil, né? Primeira página do site do TST. Jurisprudência. Súmula e OJ é o básico, você já tem que saber, né? O que eu sugiro como leitura obrigatória aqui, ó, informativo e informativo de execução. E as pessoas desconhecem outras ferramentas muito interessantes. Repercussão geral, se eu apertar aqui, a gente descobre todas as matérias que estão no Supremo Tribunal Federal que têm um caráter trabalhista. Vem aqui, ó, temas de interesse da Justiça do Trabalho. É ótimo para pesquisa isso daqui. A gente não é pego de surpresa quando sai acórdão dizendo que o PDV quita tudo. Já estava avisando aqui que ia ter o julgamento. Tem 200 temas trabalhistas aqui. Desde os mais antigos até, ó, vamos ver quais são os últimos.
Ah, é trabalhista lato sensu. Nomeação de candidatos fora do número de vagas no edital. Honorários de advocatícia em execução provisória. Pronto. Mais um para a nossa palestra. Imagine o Supremo discutindo honorário de advocatícia em execução provisória à luz do artigo 5º e do 133. Mas numa dessas sai um acórdão dizendo que o honorário advocatício é X ou é Y, muda todo o nosso panorama e a gente nem sabia que a polêmica existia. Sabe quem que está aqui? Base de cálculo da periculosidade do eletricitário por causa do limbo que ficou com a lei. Direito da pessoa usar o nome no crachá com sexo diverso. Jornada itinerária, veja só. O advogado que conseguiu manejar isso merece respeito, porque o Supremo aceitou apreciar. Que normalmente o Supremo fala que a matéria infraconstitucional, ele conseguiu levar horas em itinere. Daqui a pouco o Supremo vem e fala, hora em itinere é indenizatório. Caiu todo o acervo lá no TST. Então a gente precisa saber do que está acontecendo e com um clique você fica sabendo aqui no item chamado, aqui ó, repercussão geral. Mas nem era isso que eu ia falar, né? Eu ia falar do informativo e informativo de execução. Então o informativo a gente aperta aqui, está no número 115, aí tem a consulta de todos aqui embaixo, e aqui tem a palavra que eles usam em inglês, né? O push. Aí você aperta o push, olha que simples. CPF, uma senha qualquer, os dados aqui nem precisa preencher todos, e o diferencial está aqui, ó. Andamento de processo, não quero. Eu quero informativo. E dei uma chance para nós e parece vendedor de carro, fala na pesquisa, aproveite e clique ali o informativo de execução para ter também. E aí manda aqui, ó, gravar. Ó, de novo gravar. Então eu queria apresentar essa ferramenta para vocês. E a Lei 13.015, que chacoalhou o recurso de revista, o TST foi obrigado a dar publicidade sobre quais casos estão pendentes. Vocês sabiam que o plenário vai rediscutir o divisor do bancário? Eu não sabia, fiquei sabendo por aqui. E o plenário vai rediscutir, ou vai discutir o dano moral ou não por exigência de atestado de antecedentes criminais como forma de contratação. Só tem essas duas matérias, passado um ano de vigência da lei, são só essas duas matérias pendentes de julgamento. A certidão negativa de atestados de antecedentes e o divisor do bancário, que eles tiveram dois processos, um de bancos públicos e um de bancos privados. Então, por isso que tem 4 acórdãos aqui pendentes de julgamento. A gente fica sabendo em primeira mão quais são os casos que o plenário vai julgar, podendo alterar as súmulas existentes. É esse item aqui, chamado Lei 13.015. Então, quem acha que está abafando porque conhece livro de súmulas e OJs, já era. Isso daqui é passado, porque é o básico, é como se a gente soubesse a CLT. Agora, eu tenho que ficar antenado o que o plenário do TST vai julgar e o que o plenário do Supremo vai julgar. E a execução está presente em todos os escaninhos, é impressionante como ela permeia. Aí eu abri o CSJT para provar para vocês, csjt.jus.br, que eles têm aqui sistemas. Caso o Tribunal Regional da 8ª Região não aceite a sugestão de pôr na primeira página do site, os sistemas estão todos aqui e o Simba está aqui. Aperto o Simba, acesso ao sistema. Aqui deve ter bloqueado. O acesso ao Simba depende de um cadastro prévio muito simples, que os colegas aqui já estão sabendo que tem que desatar o nó. Mas o acesso a CCS, faltou dizer que é a mesma senha do Bacen. É o mesmo site do Bacen. Deixa eu aproveitar até... Não sei se dá tempo de eu pôr. É o Bacen que vocês conhecem, o Bacen Jude, né? Era melhor ter posto o Bacen Jude. Mas enfim, às vezes a gente quer fazer e acaba demorando. É o mesmo acesso ao Bacen Jude. Aqui é Bacen Jude, não, então não é... Já não é aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer só assim, ó. Não deu. Mas é lá no BCB...